Gravação de mim falando, né? Que aí já teve uns colegas seus, estou fazendo isso porque assim, já teve uns colegas seus que falaram comigo que não poderiam assistir a aula por questão de trabalho e tudo. Lógico que não dá, a gente teria até que fazer uma chamada, né? Deixa eu ver aqui se eu faço a chamada logo. Aí assim, para fazer a chamada, deixa eu ver aqui, Sagres, fazer a chamada logo pelo portal. E aí a gente vai deixar sem falta, né? Abonar a falta, mas de quem trouxer alguma coisa, né? Por exemplo, uma declaração de um chefe ou coisa assim que diga que está no trabalho durante esse período e tal. Vamos ver aqui se vai. Tem que botar a aula como realizada, né? Essas aulas aqui, ó, alguém já pôs elas aqui. Não sei se vocês estão vendo. Tem aqui intervenção terapêutica do Estado. Eu não sei quem é que ia dar essa aula aqui no meu lugar, quer dizer, que aliás passou, né, para eu dar aula para o lugar dele, mas basicamente o que eu vou fazer aqui é pegar aqui as aulas de 6 de outubro, para não ficar fora da sequência, pôr como realizadas, né? Vamos salvar aqui para o menu, frequência, deixa eu ver se vai, outubro, é como sendo outubro, né? É como que os professores fazem, eles fazem a chamada assim mesmo, dizendo o nome de vocês, ou tem outro jeito menos ruim? Não dizer o nome mesmo, só tem a professor fazer chamada, na verdade. É, né? Ninguém faz chamada, não? Só tem a professor fazendo, que ela é bandeira. Mas Bandeira, que né? não. Ah, olha, é o seguinte. Eu tenho 40 horas aí. E por isso, de vez em quando, o pessoal cria caso comigo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a chamada e quando chegar para futuro, se por acaso alguém criar caso, vocês falam comigo aí. Alguém criar caso, melhor dizendo. Não é nem criar caso. Alguém precisar abonar falta, vocês falam comigo aí. Mas, letra A. Quem é que tá aí da letra A? Eu, professor. Só Amanda? Eu, Amanda. Ana Clara, Ana Clara. Amanda e Ana Clara, né? Tá. Então, peraí que na realidade tem que marcar quem não tá me respondendo. Aí, peraí, ao contrário. Tem que marcar, aliás, tem que marcar quem tá me respondendo. Confusão. Vou mandar no chat. É, Amanda, Ana Clara Maciel e outra Ana com dois N's também. Amanda, Ana Clara Maciel, né? E Ana Luísa Leite. E Ana Luísa, né? Pronto. Porque aqui é para marcar a presença, né? Não é para marcar a falta, não, né? Por incrível que pareça, olha, desde o ano passado eu não dou aula. Até isso eu esqueci. Então, é Ana Clara, aqui do A é Amanda, Ana Clara e Ana Luísa, né? Do B, Bárbara, quem que tá aqui? Letra B. Ninguém? Ediane tá aqui? Não, professor. Tá? Pronto. Fernandas, duas Fernandas. Alguma aqui? Fernanda Andrade. Andrade, né? Pronto. Gabriel, Guilherme. Quem? Gabriel? Pronto.
Tá. Igor, Ione, Ítalo. Presente, professor Ione. Pronto. Ítalo não, né? Janine. Presente. Presente, né? Jaziele, Jéssica, Joyce. Letra J. Quem que tá aqui? Quem? Joyce? Jaciele, tá. Mais alguém da letra J? Oi, professor. Quem? Jorge, professor, também presente. Jorge, pronto. Então, Janine, Jaziele e Jorge, né? Joyce falando no chat aí. Joyce, tá. Jonas também, professor. Tá. Caio, Presente. Presente, professor. tá. Jéssica também, professor. Tá, Falando no chat. tá, tudo bem. Letra L, Lara. Lucas Barreto. Lucas Dantas, professor. Presente. certo, E Lara Manoel. certo. Laura também está presente. Laura, né? Tem duas Lauras. Que Laura é? Eduardo ou Levine? Levine, pronto. Da letra L estão todos presentes, professor. Yeah. Pronto. Ok, todo mundo. Letra M. Maíra presente. Matheus presente. Tá. R. Reginaldo, Rodrigo. Silas. Poema Mariana também está presente. Tatiele, Thiago. Tiago tá presente aqui, professor. Tá. A Tiele também. Tá. A Tiele está presente. Letra V. Vitor, Vinícius, outro Vinícius Menezes. Isso, Brandão. Que Vinícius? Brandão, Isso né? também. Os dois? Pronto. Vitor tá presente também, professor. Falando no chat. Tá. Wanderson, Lara e Iago. Por fim. Estão todos aí? Presente. Wanderson. O Anderson. Wanderson, tá. Lara. Iago. Então vou salvar. Pronto. Aí olhem só. Fica então assim. Se o pessoal que não tiver podido ver assim, podido assistir, quiser justificar, justifica de alguma forma, normal. E fica aí, eu acho que eu vou tentar botar no YouTube eu falando depois. Bem, aí nós temos então essa situação, vamos partir agora para ver a relação de consumo, né? Como é que eu vou falar aqui da defesa do consumidor? O que é que acontece? Eu já tive professor, quando eu era aluno, era muito comum isso. O camarada ficava sentado e tal, abria uma lei dessas, pegava ali aqueles códigos ANA, que hoje em dia acho que ninguém mais compra aqui, nem sei. E aí começava a ler, pá, artigo por artigo. Acho que tem que comprar para fazer concurso, né? Não tem jeito. Aí começava a ler artigo por artigo, pá, 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 pá. E comentar cada artigo. E às vezes pedia para o pessoal ler o artigo. Pois não. Eu quis sair aqui, entrar pelo celular, porque eu avisei no chat aí, isso me deu falta. Eu até pro pessoal avisar no chat que a gente estava sem microfone, o pessoal... Tá, eu vou marcar aqui, Vitor Ricardo, né? Agora olha só, Vitor, você... Daí falta não, alguém falou que você estava aí. Vocês em geral...
Vocês vejam O só. portal aberto ali tá 4 faltas. Não, pô, deve ter algo errado aí. Eu vou salvar de novo, ver se aparece. Mas aqui. Porque quando marca, é porque é falta ou porque é presença? Ah, Eu já nem sei. Porque se for para marcar, é para marcar quem não tá aqui. Aí eu tenho que fazer isso depois. Eu vou fazer isso depois no final da aula. Se você está me dizendo que você abriu agora e você é viu o que. contrário mesmo. Oi? Quatro faltas pra mim também. Oi? É, mas que quando marca é falta. É falta, Quatro né? faltas pra mim. Até isso eles acostumei. Então, assim, eu vou fazer isso no fim da aula, viu? Não vou fazer agora não. Depois, aí próxima aula, se tiver ainda alguma coisa para reclamar, vocês falam. Normal. Então não fiquem apavorados, por favor, calma. Depois eu mudo isso aí. Então eu estava falando a vocês. Aí tinha professor meu que fazia isso, né? Lia cada artigo, ou então, pior, pedia para o pessoal ler. Marcava assim, dizia assim, você vai ler, você vai ler, você vai ler. E aí tinha umas situações assim, ele não lembrava o nome da gente. Aí ele dava um apelido. Hoje em dia não dava, cara. Seria bullying. Eu chegava pra uma menina mesmo, uma menina lá toda magrinha, toda, sei lá, meio anorexica. E aí ele dizia assim, Dona Amarelinha, leia pra mim. Era José do Egito, professor de Direito Comercial da Católica, da Universidade Católica. Era uma figura boa, né? Mas hoje em dia não tem como. Então, como é que vai ser? Principalmente que a gente só tem na prática umas 4 aulas. Eu não vou, assim, tentar ser enciclopédico, tentar passar a lei toda nessas 4 aulas, ler para vocês. Nada dessas coisas que poderiam também ser abusivamente chatas. Eu vou falar as coisas que eu acho que são relevantes, que podem ser, digamos, controversas, que não estão óbvias para quem lê a lei. E aí, né, qualquer coisa vocês vão ler depois, leiam a lei. Dizia um professor meu, abra o código, fora do código não há salvação. E realmente, é uma coisa que eu acho assim, muito mais, digamos, proveitoso que você tentar ler a doutrina sobre a lei, tudo quanto é doutrina sobre a lei, é ler a lei, pô. Aprendam a ler a lei, abram a lei e as leis que vocês tiverem que estudar e leiam. E, sei lá, tenta pôr na mente, tenta ver o que é que vocês não entendem. O que vocês não entenderem é que podem ir para a doutrina. Aí depois vai para a doutrina para ver o que é que tem ali que pode até ser, digamos assim, contra a legem, né? E que esteja parado por jurisprudência e tal. Principalmente jurisprudência. Porque o que é que acontece para quem vai fazer concurso? Principalmente concursos que sejam ministrados por instituições como o CESP. Tem que saber o que é que está sendo decidido pelos tribunais. Aquilo é que pega. São aquelas questões que estão sendo realmente decididas de tal ou qual maneira pelos tribunais que vai pegar. Entendeu? Então, não é falar que eu quero, né, que só cai aquilo que está na lei, ou dizer que eu só vou ler o que está aí na doutrina, não. É um tempero, é pegar o que a lei fala e depois ler o que a doutrina falou e principalmente ver o que é que há. Tem autores mesmo que são celebradíssimos, como Celso Antônio Bandeira de Mello. Mas se você estudar por ele, pelo menos na minha época tinha isso. Porque ele chegava e
vinha para uma conclusão que era dele, pô. Não era a conclusão dos tribunais, entendeu? Aí, se você estudasse por ele e quisesse pôr a conclusão dele numa prova, dava mal. O cara, se fosse na parte escrita, então, o cara nem queria saber, você se dava mal já ali. Então, sei mesmo que o tribunal decide. Não tem, fora da lei, fora do que o Tribunal Superior decidir, não tem salvação, tá? Então é isso, lê a lei e vamos ver o que é que tem de diferente. Então, para começar, mesmo aí nossa análise da lei, a gente vai ver aí o que é a relação de consumo, né? Bom, a relação de consumo é aquela de entrega de produto ou serviço, né? Que se estabelece entre o fornecedor e o consumidor. Então é algo que é estabelecido por contrato, né? Agora, pode haver também situações extracontratuais que poderiam resultar no contrato e que esse contrato venha até a ser cogente. Exemplo, a publicidade, né, a oferta, através da publicidade, ela obriga o fornecedor. De modo que é comum, até antes da defesa do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, aconteciam essas situações. O camarada anunciava, vamos dizer, um veículo que ele tinha em estoque, que poderia fazer um preço até abaixo do de custo para chamar o consumidor para ir lá para a concessionária para comprar. Mas ele esquecia de pôr ali na oferta, no anúncio, na publicidade, que teria, por exemplo, só uma unidade. Ou seja, do cara que acordou cedo, leu o anúncio, correu para a loja com o dinheiro e pegou o carro. Mas se ele não pôs ali uma limitação dessas, ele está obrigado a dar quantos veículos os consumidores demandarem, né? E aquela situação também pode acontecer, até tantos por pessoa, né? Para evitar que chegue alguém e compre tudo para revender. Então ali há uma oferta em que já há até a expectativa de uma relação de consumo em que atua, né, a norma consumerista, a gente chama assim, norma consumerista, norma de defesa do consumidor, para obrigar o fornecedor a contratar. De modo que há uma situação anterior. Outra situação também que pode ocorrer fora da relação de consumo, ou seja, fora da relação criada por um contrato, né, entre o fornecedor e o consumidor, é aquela do prejudicado por um produto. Por exemplo, tem um acidente e são feridas pessoas, além do comprador do veículo. Numa situação dessa, essas pessoas elas são equiparadas ao consumidor. Aí na norma, ou melhor, na ação que foi interposta, eles vão poder figurar como autores, né? E toda a normativa própria de produto com vício, da proteção do consumidor em razão do produto com vício, inclusive a norma criminal, ela vai se aplicar também à responsabilidade objetiva e tudo. Ela vai se aplicar também para gerar responsabilidade
né? E, portanto, direito de quem não efetivamente fez o contrato de consumo, de quem não participou originariamente do contrato de consumo, mas foi afetado pelo produto com defeito. Não é isso? Então, a relação de consumo, ela é o fundamental, é o fulcro, né, da defesa do consumidor, mas não só ela. Fatos anteriores e fatos posteriores, a forma como ela se espraia, vai também, né, permitir uma amplitude, né, uma afetação pelas normas de defesa do consumidor. Então nós temos aí como é que é a relação de consumo. Basicamente uma relação criada a partir de um contrato, né? O contrato ele está em oferta pelo fornecedor e o consumidor o aceita. Eventualmente, há leis que permitem que se considere de forma diferente. Que se considere, por exemplo, que o fornecedor põe os termos pelo qual vai aceitar a oferta pelo consumidor, e o consumidor é que faz a oferta para ele. Um exemplo disso nós temos quanto a seguro. O que é que a lei geral de seguros permite que se faça quanto ao seguro? Aí nós temos a seguinte situação. O segurador, né, ele vai atuar geralmente através de um corretor ou de um agente, como no caso dos bancos, em que os empregados dos bancos, prepostos dos bancos, como se costuma dizer, né, funcionários dos bancos, propriamente, né, mas vamos lá, eles fazem, né, o contato com o consumidor, e aí o consumidor preenche uma proposta, né? Isso também acontece em relação ao cartão de crédito e outras situações em que tem que haver uma análise concreta do caso pelo fornecedor. Aí o fornecedor é que faz essa análise, e fazendo essa análise é que ele vai dizer que aceita o contrato. Mas isso não quer dizer que não vai ser uma relação consumerista. Vai sim. Principalmente porque ele aceitou o contrato. Então, mais ainda, né, do que se for uma oferta geral, ao público em geral, e o consumidor aceite, né, porque aí há uma análise própria da situação do consumidor. Agora, há situações que podem excluir a responsabilidade do fornecedor nessas ofertas de contrato pelo consumidor. É quando o consumidor faz uma afirmação falsa. E até essa afirmação falsa ela vem a ocasionar um prejuízo. Um exemplo clássico é quando o fornecedor pergunta se há garagem, se o veículo é guardado em garagem, em local protegido, na casa ou no trabalho do consumidor, do segurado. E o segurado, para contar, né, com um bônus, né, com uma redução no prêmio padrão, no valor que pagaria de prêmio, né? Vocês estudaram talvez contratos comerciais, vocês sabem que o valor que se paga, né, para o segurador, para a seguradora, para ter o contrato de seguro, o nome técnico é prêmio, né? Paga-se o prêmio para se ter o seguro. Então, o camarada, para ter o prêmio reduzido,
Aí ele fala que não, que tem garagem, então, mas na realidade, embora tenha até a garagem, o carro dele não dorme na garagem, porque ele tem dois carros, vamos dizer, e o carro dele tem que dormir na rua. Aí na hora que o carro é roubado no meio da rua, as seguradoras, eu não sei se elas continuam fazendo isso, mas devem fazer. Principalmente quando o prêmio for expressivo, elas mantêm policiais e outras figuras desse tipo em permanente proposta de recompensa para quando descobrem que haja algo que possa, né, excluir a possibilidade de indenização. Aí vai o cara lá, vê lá qual é a situação, que tem uma garagem só, que outro carro que está na garagem, que não aquele que está... E pronto, exclui, né, a indenização, a possibilidade de indenização. Nessas situações, né, há uma exclusão da responsabilidade do fornecedor. Infelizmente, são muito comuns. Agora, em geral, então, a relação de consumo, ela ocorre a partir de um contrato, né, de fornecimento aceito pelo consumidor. Aqui há uma diferenciação a partir do momento em que você veja quem é que é consumidor, né? Nós temos algumas teorias. Tem a teoria finalista, que vai dizer que é consumidor aquele que efetivamente usa o bem para seu uso pessoal, né? Tem uma maximalista que diz que é consumidor basicamente aquele que retira o bem da cadeia de distribuição, da cadeia de produção e de distribuição. E tem a finalista temperada, que é usada, né? Que é adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende que é consumidor aquele que retira o bem dessa cadeia de distribuição, de produção, né? Desde que não o faça continuamente por uma razão profissional, não é isso? Então aí, senhora, diga, amor. Desculpe interromper o senhor. Só para complementar aqui, eu já vi casos em que houveram flexibilização dessa relação de fornecedor, que é o caso das... alguns tribunais entendem também que é uma relação de consumo entre a revendedora e, por exemplo, a Avon, a Eudora, essas empresas assim. E quem? Entre a revendedora As aí? empresas fornecedoras Sim. de cosméticos. Ah, tá. Aí, alguns tribunais também já entendem que essa relação é consumerista, apesar de não ser um produto final. Eu tenho ideia de como seja. O que acontece aí é o seguinte. É que assim, as chamadas revendedoras, né? Desses produtos tais como Avon, Natura e tal. Elas, na verdade, às vezes são mais hipossuficientes do que... Desculpa se tem alguém aí, não quero atingir ninguém, mas costumam ser, né? Sei lá. Mais hipossuficientes do que as próprias consumidoras, né? Aí o que é que acontece? Quando vem um produto com defeito, vem fora da especificação, vem de uma forma que pareça ser outra, ou seja, publicidade enganosa, de alguma forma resulte enganosa, né?
aí, o que é que se pode fazer? Entrar com ação contra a empresa, né? Agora vai entrar com ação contra a moça que, ou o moço, sei lá, que vai oferecer de porta em porta, não adianta de quê? Costuma não ter nem nada, nem patrimônio. Aí nessas situações, quem é responsável acaba sendo mesmo a empresa. É mais interessante o juiz dizer logo que tem que ter a participação do fornecedor, né, como no caso aí, uma empresa dessa aí de cosmético, na lide, né, no processo, do que continuar a lide somente contra a distribuidora, né, contra a revendedora. E aí é mais prático você dizer também que ela é tão consumidora quanto aquele a quem ela repassou, que ficaria assim como um, digamos, uma parte privada que tem adquirido um produto já adquirido pela distribuidora praticamente, né, na fase final da cadeia de distribuição. Então, acho que é uma razão prática, a razão prática é essa, né? Eu, como juiz, ou se fosse juiz, alguém entrasse com eu dizer para a pessoa, cara, você tem alguma coisa? Não. Então, por favor, né? Vamos botar aqui a empresa de cosmético na relação para ver se isso dá em alguma coisa, se for realmente dar, porque senão é perda de tempo. Eu falo a questão de uma lead entre essa revendedora e a empresa, por exemplo, Sim, demora na entrega dos produtos, ela entrar com ação contra a empresa e entendi. ficar na condição de consumidora, mesmo ela não sendo a consumidora final. Porque é difícil você dizer se ela é a consumidora final ou não, porque essas empresas, elas, eu não sei como são, como é que elas procedem, mas imagino eu que elas façam um cadastro, né? E esse cadastro é aberto para qualquer pessoa se fixar como revendedora dela. E não dá para saber se a pessoa, vamos dizer, está comprando, é, sei lá, 10 unidades, 50 unidades de, sei lá, maquiagem, e se ela vai usar uma ou todas ou algumas. Então, é realmente sem sentido dizer que eu vou pegar para revender. Se fosse algo que fosse assim estabelecido, né, comercialmente, de uma forma, digamos, cabal, né, que é para continuar vendendo, ou seja, que está ainda na cadeia de distribuição e não seria consumidor. Por exemplo, uma revendedora de automóvel, ela não pode figurar, ela não figura não tem ideia de nenhuma decisão que disponha que ela figure como consumidora em relação à montadora, né? Mas numa situação em que você não pode saber se a revendedora, o revendedor, ele vai usar ou não um produto como final, aí cabe sim usar, determinar, né, que decidir que vai figurar na lide como consumidor final, né? Como consumidor. Não é isso? Você acha que sim, né? Se não for, pode dizer. Vou botar o chat aqui de novo. Pronto. Então, assim, ó, a relação consumerista é essa. Dentro dessa teoria. Professor, Senhor, pode dizer. eu acho que o que a Amanda sintetiza assim no exemplo dela é basicamente um entendimento do STJ com relação às relações de consumo, que, pelo que eu estou lendo aqui, ele adota um entendimento de que a teoria finalista, que é essa teoria que diz que o consumidor é aquele que tira o serviço ou produto da cadeia de produção. Sim. Essa teoria finalista ela pode ser
Ficou meio ruim da aí, pessoa seu. jurídica Ela ou pode ser, daquele desculpa aí. revendedor, por exemplo, pode ser Sim. relativizado, entendeu? Em Ah, relação tá. de comprovada a sua vulnerabilidade. Pelo menos foi assim que eu entendi É, a colocação. tem situações em que, como você está vendo aí, é o que eu falei, né? A distribuidora de produto de cosmético pode ser considerada, como você está dizendo, uma hipossuficiente agora também. Tem condição de dizer até que ela pode ser considerada como consumidora final se não houver a prova que ela vai estar sempre distribuindo, né, o produto. Então está dentro do que você falou, né? É normal, a gente está concordando. O que ocorre aí, assim, nesse sentido, é basicamente só dizer que aqui a gente tem uma teoria temperada, porque seria o seguinte: não seria só quem tira o produto da cadeia de produção, é quem tira o produto da cadeia de produção. Também não seria quem tira o produto da cadeia de produção sem finalidade de lucro, né? Seria quem tira o produto da cadeia de produção para não usar num produto final, né? Então, seria quem utilize para, até vamos dizer, uma empresa que compre óleo para as suas máquinas. É evidente que o óleo ele é para, né, a empresa ter lucro, para poder manter a atividade fabril dela. Agora, ela, como adquirente do óleo, ela é consumidora, né? Que embora ela vai estar usando aquilo na sua produção, esse óleo não vai participar do produto final dela, não é isso? Então a gente tem isso aí de acordo com essa teoria finalista temperada, né? E aí a gente tem uma ampla gama de quem pode ser consumidor aqui no Brasil. Pode ser considerada uma coletividade, né? Que todos, por exemplo, um condomínio, né, tenha comprado uma máquina, um equipamento, todos aí. Essa coletividade pode ser considerada como consumidora. Até um grupo, né, que tenha se unido, eventualmente, moradores de um local para comprar, vamos também dizer aí, uma bomba para trazer água de um rio para abastecimento próprio, né? Também pode ser considerado, né? Eu já falei das vítimas, né? Que as vítimas também podem ser consideradas, então, equiparadas aos consumidores, as vítimas do dano causado pelo produto, bem como quem esteja exposto à nocividade por conta do produto. Então, digamos, um inseticida que venha a ser usado pela lavoura, né? O fazendeiro que compra esse